Bom, boa tarde. A gente agora vai para o segundo vídeo da Clínica dos Fenômenos Psicossomáticos. Eu queria esclarecer algumas coisas. Em primeiro lugar, ao contrário do curso para Lacan, que era para pessoas mais elaboradas, físicos teóricos, linguistas, médicos, neurologistas, etc., além dos psicanalistas, dessa vez é para que todas as pessoas possam entender. Então, eu vou falar numa linguagem mais simples. A segunda coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte: se inscrevam num canal chamado Mundo Psi, que está no YouTube. Por quê? Porque vocês estão inscritos lá no LinkedIn, eu tenho 1.000 e não sei quantas pessoas inscritas e mais 1.000 e não sei quantos seguidores meus. No Facebook eu não sei quantas pessoas tem. Eu tenho uns canais no YouTube que eu fui fazendo. Sai desses canais e bota direto no Mundo Psi, pelo menos se inscreve no Mundo Psi, parece que tem um tal de sino. Por quê? Porque daqui a pouco eu não vou ficar despejando na rede essas coisas. São coisas, na verdade, do Mundo Psi. O Mundo Psi vai ficar dentro da casa dele, que é o canal dele, e acabou, tá? Então, avisando a vocês. Primeiro é que eu vou ter uma linguagem mais clara, porque eu tenho que falar com leigos também. Eles têm doenças, fenômenos psicossomáticos ou doenças que eles pensam que são psicossomáticos e não são. Então, eu tenho que falar com eles. Em segundo, eu vou falar com vocês também, porque isso aí é muito difícil, não é uma clínica simples. Eu vou começar contando como é que nasceu. Como é que nasceu um departamento clínico sobre a clínica dos fenômenos psicossomáticos aqui no Rio. Isso foi no final dos anos 80, início dos anos 90. Havia aqui não foi por escolha minha, foi porque não tinha outra escolha. A escolha, como diz Jacques Lamarck, você faz, você está marcado. Havia aqui um centro de medicina chamado Centro de Medicina Ortomolecular do Rio de Janeiro, que tinha 135 médicos. Esses 135 médicos não se dizem ortomoleculares, claro, porque depois deles nasceram muitos impostores que aprendiam 2 meses aqui, 1 mês ali de radical livre, de qualquer bobagem, ou então arranjava uma farmácia de manipulação que fazia a fórmula e aí se dizia ortomolecular. Então, esses médicos, eu conheci eles todos, devem ter guardado os diplomas na gaveta. O centro está desativado, por essas razões. Mas ele durou uns anos. E esses médicos assistiam epistemologia da biologia, radicais livres, nutrição celular, equilíbrio metálico, e psiconeuroendócrino imunologia. Eram as matérias desses médicos. Era um curso muito grande e eles eram de todas as especialidades, todos que vocês possam imaginar. Estão vivos, que eu saiba. Morreu o Cafu, morreu o Paulo, o cirurgião, morreram o Paulo Massu. O Cafu Pirante morreu o Paulo Massu, mas eu não me lembro de outras pessoas que tenham morrido. Eu sei o nome dos 135, porque são verdadeiros. Aconteceu o seguinte: nesta época, o professor Oliveira Lima, que era uma espécie de pitangui da imunologia, ele dirigia lá na Fundação Ataulfo de Paiva o serviço que fazia o BCG. O BCG, e ele, ao mesmo tempo, tinha sido quem criou o ambulatório de imunologia da Santa Casa de Misericórdia, que era subordinado ao serviço de clínica médica. Nessa época, existia lá um grupo de gente da Associação Internacional de Psicanálise fazendo um trabalho de psicossomática. Só que a psicossomática que eles faziam não servia para o que o professor Oliveira Lima queria. Por quê?
quê? Primeiro porque o Nelson Vaz, que é um imunologista, ele tinha feito uma tese a respeito do linfócito B, quase que uma autonomia do linfócito B. E ele trabalhava com coisas da física ótica, trabalhava com luzes que projetavam, coisas que hoje, quando você lê o Brian Greene, você necessariamente vai ter que passar por elas. E ele mostrava quando passava pelo quiasma óptico, como é que a coisa ia dar em outra, enfim. E além disso, ele se sustentava em Maturana, Varela. A epígrafe da tese dele diz assim: eu penso que eu estou modelando o barro, mas não é isso. Na verdade, é o barro que está me obrigando a modelar ele dessa forma. A tese do Nelson Vaz é uma tese especial. O professor Oliveira Lima ficou encantado com essa tese. Ao mesmo tempo, naquela época, um senhor chamado Yerne, que ganhou o Prêmio Nobel de Imunologia, descobriu que em fenômenos psicossomáticos, que eles chamam lá de doenças autoimunes, o sistema imunológico se rompe, a rede se rompe, e aí é exatamente o problema é juntar essa rede e fazer ela funcionar outra vez. O professor Oliveira Lima, que era um homem muito ativo, ele morreu em 83 dando aula. Ele estava dando aula numa quinta-feira. No sábado ele entrou no CTI, na terça seguinte ele estava morto. Ele morreu muito rápido, trabalhando. Ele não parava, ele era uma máquina. E ele se interessou tanto pela tese do Nelson Vaz, quanto por essa descoberta do Yerne, e ele queria, e ele estava fazendo dentro do trabalho dele, ele estava experimentando, ele injetava BCG em casos onde havia se rompido o sistema imunológico para ver se recuperava, mas ele precisava do outro lado, da parte psicanalítica, que soubesse trabalhar com essas questões. Não servia os analistas que tinham lá na Santa Casa, porque tinha que ser da turma do Lacan. Por quê? Porque trabalha com matemática, porque trabalha com a noção de todo aberto, porque trabalha com uma porção de coisas que ele ia precisar. Então, não serviam os analistas que tinham uma formação, eu já dei para vocês aí um tempo aí de Lacan, para vocês verem a diferença da Associação Internacional de Psicanálise para os lacanianos. E ele queria, aí eu fui chamada para fazer um departamento de psicossomática marginal, trabalhando só nessa pesquisa dele. Ele injetava BCG e ele ia contando por marcadores como é que a coisa ia andando, e a gente ia fazendo a clínica do fenômeno, das pessoas com fenômeno psicossomático ali, aquelas que estavam sendo tratadas, e fazendo as anotações das modificações na fala da pessoa, porque essa ruptura do sistema imunológico, ela comparece na fala. Muito bem. Aí eu não queria, ninguém quer. É um caso difícil trabalhar com isso a sério. Então, como eu estava no campo freudiano, no corte freudiano, eu ofereci o Antônio Quiné. Ah, Quiné, você não quer? Vai ter um departamento à margem dentro do serviço de imunologia, você vai poder trabalhar com fenômeno psicossomático, olha que ótimo e tal. Ele falou, não, você fica em paz e pode levar para você. Ele me deu esses dois xeroxes na época. Le phénomène psychosomatique e la psychanalyse, Crêpe, Navarro. Ele deu assim mesmo, isso aqui é presente da E o outro que ele me deu é do Schnoguer, que se chama A Psicossomática na Clínica Lacaniana, já traduzido pela Cristina Rolo de Abreu. Essa moça já, infelizmente, faleceu, e editado pela Zar. Então, o que me deu assim mesmo. Tipo assim, se vira. Eu arranjei 9 analistas. Qual era o compromisso desses 9 analistas? Eles tinham que ir à noite assistir às aulas de neuroimunologia do Centro de Medicina Molecular junto com os médicos. A segunda, eles podiam ter vindo da Associação Internacional de Psicanálise. Tinha gente da Associação Internacional de Psicanálise. A Maria Amara era. Mas tinham que entrar no esquema lacaniano aqui para poder trabalhar com isso. Segunda coisa,
Eles tinham que assistir às aulas das pessoas que fossem ao centro da aula. A professora Oliveira Lima, por exemplo, Elias Engerhardt, que é uma autoridade hoje em Alzheimer, está vivo, também deu aula lá. Tinha que aprender endocrinologia, tinha que aprender tudo o que era dado lá dentro. Então, tinha que ir à noite lá nos dias da aula lá. Então, tinha que estar disposto a isso. Além disso, tinha que ter aula dentro da Santa Casa com o chefe da imunologia da Santa Casa, da ocasião. Então, quando ele dava aula para os alunos dele, quer dizer, ele não estava nem aí para a gente, ele estava dando aula para imunologistas. E a gente sentava quietinho e tinha que assistir. Então, a gente foi obrigado a tomar um banho de psiconeuroendócrino-imunologia muito grande, porque o psico mudava tudo. Porque eu embora conhecesse Lacan razoavelmente naquela época, era muito pouco, porque eu sei hoje, ainda ia ter que aprender como é que na clínica lacaniana isso funciona. Ia ter que trabalhar com matemática, ia ter que trabalhar com uma porção de conceitos novos para mim. Ia ter que trabalhar com a noção de que quando rompe o sistema imunológico, rompe no discurso. Então eu tinha que aprender tudo isso e chefiar esse departamento e fazer ele andar. E tinha que lidar com as divergências que aconteciam naturalmente, por ciumeira, porque era o Exer quem chefiava, se não me engano, o departamento de psicossomática da Santa Casa, e as meninas dele iam lá e atrapalhavam os que estavam afinal, os pacientes que estavam afinal sendo controlados dentro da pesquisa do professor. Bom, então não foi uma coisa muito simples, mas para mim depois valeu a pena, aprendi muito. E eu vou dar o curso de uma maneira simples, trabalhando com conceitos de objetos do dia a dia, para vocês poderem entender como é que as coisas andam. Vocês que são psis vão entender muito bem. Talvez também não sei. E as pessoas leigas vão poder entender. Então, eu vou usar exemplos de trapézio, de avião, de vibração, porque a gente está trabalhando com tudo que está mexendo e arrebentando rede imunológica. E, ao mesmo tempo, como isso comparece na fala. Tá? Então, eu vou ficar por aqui hoje, foi um pouco mais longo, porque eu tinha que apresentar como é que nasceu essa clínica dos fenômenos psicossomáticos nestas bases, aqui no Rio, entre os final dos anos 80 e foi até 93. Depois a gente seguiu para o Arsenal de Marinha, mas já com as restrições do Arsenal não dava para ir botando todo mundo que a gente recebia dentro da Santa Casa. Acabou acabando esse ambulatório.